Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá pessoal! Olá malta! Bem-vindos a mais uma semana, a mais um episódio. Aqui estamos nós para o número 9. Exato, e pedimos desculpa pelo atraso, mas eu decidi apanhar a gripe A. Eu estou a fazer coleção, já tenho Covid, já tenho a gripe A e falta-me a B. Alguma gonorreia também já apanhei, então vou apanhá-los todos. Eu estou a fazer tipo cromos com isto. Estás a fazer coleção, Exato, a fazer check. E nada, agora sim, eu sou o Pedro. Tenho barba. Boa, parece bem. E vou fazer como tu hoje, eu vou dizer uma sabedoria. E a sabedoria é: vai dormir que o teu mal é sono. Yes! Tomas, boa. Dos melhores de sempre. Olá malta, o meu nome é Catarina. Eu levo a minha filha à escola de pijama. E a minha sabedoria de hoje... O pior é que eu vejo isso. É verdade, o Pedro foi. Hoje fui, eu não vos vou mostrar, mas aquelas meias assim bem fofinhas, todas cá para cima, tá a ver? E fui assim a desfilar, depois ela foi super gira, fomos as duas a desfilar. Pronto. A minha sabedoria de hoje é a seguinte: Leave me alone, estúpida! Idiota! Adoro. Portanto, isto é uma das melhores Citações. como é que se diz? Frases, citações. Um dos melhores improvisos. Sim. Da reality show portuguesa pelo grande José Castelo Branco. Ficará para sempre. Exatamente. Sempre. Esta semana começa a Catarina e a Catarina sacrificou-se um bocado com um caso pequenino para que eu pudesse ocupar aqui grande parte do episódio. Obrigado, Catarina. Portanto, o Pedro hoje veio assim com as malas carregadas, então eu hoje só trago uma daquelas mochilinhas assim, onde cabe o salário, estão a ver? Portanto, vou-vos trazer um caso então de Montemor Velho, para os meus tios e para as minhas tias e primos e primas. Portanto, eu vou-vos falar do Paulo da Cruz. Ele era de Arazede, Montemor Velho, Coimbra. Tinha 41 anos. Portanto, ele era imigrante no Luxemburgo, trabalhava como motorista de passageiros. Os seus pais foram também imigrantes em Luxemburgo, tinham voltado para Portugal há uns 3 ou 4 anos antes, quando se reformaram. E o Paulo voltou uns meses antes deste grande acontecimento que eu vos vou contar. Não tem piada nenhuma, mas a gente está aqui para rir, né? Portanto, toda a gente descrevia o Paulo como uma pessoa muito reservada, muito pacata, não tinha registros de violência, não tinha históricos de coisas assim menos boas, nada. Toda a gente falava muito bem dele, ele era caçador, ninguém tinha nada a apontar. Um conhecido, inclusive, disse à CMTV, né, que está lá sempre em cima do acontecimento, que nos últimos tempos ele até andava mais reservado que o normal, porque tinha sido despedido em Luxemburgo, que foi isso que o obrigou a voltar para Portugal, então andava assim com os sinais de pressão, digamos assim. E aqui só um fun fact, porque depois desta situação toda falaram com a empresa onde o Paulo trabalhava, e ele trabalhou lá em Luxemburgo, porque pronto, podiam ter alguma pista dali, sim, não é? O Paulo trabalhou lá durante 11 anos, era descrito como um trabalhador exemplar, não tinham absolutamente nada a apontar e ao fim desses 11 anos, quando foram renovar contrato, foi ele que recusou, portanto ele demitiu-se. Passou-se ali qualquer coisa que ele se demitiu, mas isto só foi descoberto depois desta situação. Portanto, agora vamos até dia 26 de maio de 2016, que foi quando aconteceu então aqui o nosso crime. Portanto, o Paulo estava em casa com o pai, de 70 anos, a mãe com 64 e a avózinha com 91, e com um casal amigo, que era o José, mais a mulher e a filha, de 8 anos, e combinaram um lanche ajantarado lá em casa, né?
E pronto, estava tudo ok, tudo a correr muito bem. Até que a mãe do Paulo começa a contar histórias de quando o Paulo era pequenino. E o Paulo não estava a achar assim muita piada. Relatable. Exato, cala a boca. Mas pronto, a mãe do Paulo contou aqui uma história de quando o Paulo degolou 5 pintainhos com uma lâmina. E o Paulo não achou piada nenhuma a isto, também ter contado esta história, porque achava que ninguém tinha que saber disto, né? Também a mãe também é um bocado parva a contar isso como trivia ali. Exato, e é parva ao quadrado, porque permitiu a sua criança de 5 anos degolar um pintainho com uma lâmina. Mas pronto, eram outros tempos, era muito atrás. Então, quando a mãe contou esta história, o Paulo não achou piada nenhuma, né? E começaram a discutir. E o pai pôs à discussão, a coisa deu-se muito a feio assim com o pai. O Paulo manda uma cabeçada no pai, ausenta-se durante uns minutinhos e quando volta à cozinha, vem de caçadeira na mão. Ok. Portanto, ele chega à cozinha, dá um tiro na cabeça do pai. E nisto, o José, né, o rapaz do casal, agarra na mulher e da filha e foge. Ou seja, a partir daqui nós não temos mais pormenores do que aconteceu. Temos uma ideia do que vai acontecer, mas não temos mais pormenores, porque o José, assim que saiu dali, a primeira coisa que fez foi ligar à polícia, né? E isto foi tudo, portanto, no dia 26 e por volta das 8h30 da noite, digamos assim. E a polícia montou, portanto, o José depois ligou à polícia, a polícia montou ali todo um estandarte à porta de casa, tiveram ali mais ou menos 7 horas, porque eles estavam a tentar comunicar lá para dentro, não é? Porque não sabiam se se havia reféns, estava tudo morto, não estava, como é que era, não é? Então eles não entraram logo dentro de casa, lá está, como disse o oficial deste caso, para privilegiar a segurança de todos, e neste momento, como eles já tinham tentado falar lá para dentro e ninguém respondia, o Paulo não respondia, havia 3 hipóteses aqui, que era o Paulo já tinha fugido da casa, ou estava dentro de casa, mas não queria falar com ninguém, ou então já estava também. Também, exato. Por volta das 3 da manhã, ou seja, a polícia deve ter aparecido para aí, se calhar às 10 da noite, mais ou menos. Por volta das 3 da manhã chegou uma carripana dos Big Boys, né? Portanto, o grupo de intervenção. Às 5 da manhã desligaram as luzes da aldeia toda. Os Big Boys entraram dentro de casa. 10 minutos depois saíram cá para fora e acenderam as luzes da aldeia novamente. Portanto, isto foi assim uma coisa, tipo, no espaço de 10 minutos foi muito... o que é que se passa? Entretanto, o chefe ali da situação veio cá fora e falou para todos e contou que no pátio exterior da casa estavam 3 corpos. Da mãe, do pai e da avó. Todos mortos a caçadeira. E dentro da casa estava mais um corpo, que era o do Paulo. Que se matou com a mesma caçadeira que matou a família toda. Portanto, ele mata toda a gente e depois... A gente sabe que o crime foi por volta das 8h30 da noite, né? E às 8h41 de dia 26, o Paulo faz um post no Facebook. É que este post ainda está no Facebook. Eu entrei no Facebook do Paulo, ok? O Facebook do Paulo está de pé. Investigação, babe. Yes. Facebook. Boom. Toma. Ó para ela. In your face. Portanto, o post do Facebook diz assim: agradeço à OGBL por tudo o que me fizeram, corruptos de primeira ordem. Não aguentei mais, peço desculpa aos demais, senti-me envergonhado e sem apoio, a pior situação de um ser humano. Espero que a minha pseudo-filha a ajudem. As secretárias ou secretarias da União Europeia, ele escreve as secretas, da União Europeia são da pior espécie. Portanto, este foi o post que ele fez no Facebook 10 minutos depois de matar o pai, a avó e a mãe. E depois disto, bum. Tudo relacionado, sem dúvida. Agora, aqui a cena é, a OGBL é, portanto, é uma organização do Luxemburgo, é o sindicato do Luxemburgo, basicamente. E depois desta cena toda, a polícia entrou em contacto com eles e eles dizem que não têm qualquer tipo de registro do Paulo. Tipo, em canto nenhum do sindicato não tem qualquer tipo de registros eletrónicos do Paulo, nem sequer dele ir lá fazer uma pergunta, porque eles dizem, mesmo que venha cá alguém só fazer uma questão, nós apontamos tudo, fica tudo apontado, não há registro do Paulo aqui.
Ou seja, ou o Paulo escreveu aquilo por alguma razão, não sei, estava chateado com a vida, não sei, ou o sindicato realmente estava tipo a foder o Paulo e não quis dizer nada a ninguém. Né? Verdade seja dita, ele também, portanto, ou seja, percebe-se que alguma coisa não estava bem aqui. Então, acham que ele se tinha despedido, afinal foi ele que o tinham despedido, afinal foi ele que se despediu. Depois isto foi tudo muito esquisito. E, inclusive neste post ele fala sobre uma pseudofilha, porque ele estava envolvido num processo em que ele estava a recusar a paternidade de uma menina. Ok. Portanto, passava-se ali alguma coisa na vida deste homem que não estava a bater certo, que não estava a correr bem. Então, para finalizar, a minha Anitta achou por bem matar a família toda e pum. Ai, ou seja, ok, tu tens problemas na tua vida e decides matar a tua família toda em vez de resolver os teus... Exatamente. Pronto. Mas depressões e coisas e... Pá, eu nunca pegaria numa caçadeira para matar a minha família. Não é? Mas... Pá. Epá, não. Cérebros. Exato. Cérebros. Coisas, né? Vá. Bora, manda vir. Okay. A minha Anitta não foi presa hoje, amores, mas a minha Anitta está extremamente ansiosa para saber da Anitta do Pedro. Uf. Bora lá. Let's go. Ok. O meu caso chama-se, porque eu decidi chamá-lo assim, um suicídio digno de assassinato. Estamos em 2 de dezembro de 2001. A polícia de Sabadell, voltamos a Sabadell, onde aconteceu o crime do pai e do filho. Exato. A polícia de Sabadell recebe uma denúncia de que apareceu uma rapariga que parece que se precipitou de um prédio. Aponta muito a suicídio, então eles ativam o protocolo para estes casos de suicídio e dirigem-se onde se encontrava o cadáver. O corpo estava no pátio interior de vários blocos de prédios. Estás a perceber? Ou seja, de vários blocos de prédios estão assim tipo num círculo e tem um pátio interior. Tinha um forte golpe na cabeça, algumas fraturas nos braços e nas pernas, o corpo estava nu, partes da roupa queimada e algumas marcas de queimado no corpo também. Sobem ao terraço do prédio e veem rapidamente que não se podia tratar de uma precipitação voluntária da pessoa. Porque os suicídios têm pautas muito comuns e viram que a roupa estava depositada bastante afastada do lugar de onde se precipitou. Um troço de cabelo estava queimado. Havia um troço de cabelo queimado ali. 2 fósforos usados e um sem usar. Também se podia ver que a primeira parte do corpo que tocou no chão foi a cabeça. E isso é muito estranho no suicídio porque instintivamente o ser humano tende a meter as mãos para parar a caída. Seja o instinto. Exato. Vais assim. Seja por arrependimento ou por imaginar assim que seja uma morte menos dolorosa. Ao redor do corpo também foram encontradas molas da roupa. Ok. E tu dizes, what the fuck? Pois isto, exato, what the fuck. Isto significa que quando o corpo caiu a roçar todo o prédio e chocou contra todas as cordas da roupa dos vizinhos, ok? Exato. O que também não é normal, exato, porque quando alguém se suicida, atira-se do edifício com um percurso, com um percurso quase semicircular e não se deixam cair uma trajetória reta, né? Reta, exato. A polícia tenta identificar a vítima com o que tem à disposição nesse momento, que é ir a bater à porta de todos os vizinhos do prédio. Porque quizás ela vivesse ali, né? De todos os vizinhos, chamou a atenção a vizinha do terceiro segunda, porque a polícia, eles conseguem saber que há alguém em casa, mas ninguém abre. Ao fim e ao cabo, abriu a porta mais tarde e deu a impressão aos polícias que ela tinha uma atitude muito fria, que não queria saber de nada e como se eles lhe estivessem a chatear naquele momento. Ok? Pronto. Nisso tudo, a família da Helena Jubany tinha ido fazer queixa à esquadra de que ela não dava sinais desde a sexta-feira. A polícia comprova a descrição que a família deu e decidem mostrar à família a roupa da vítima que eles encontraram, ok? Mais que nada por precaução. Podia ser que não fosse ela e não tinham que mostrar um cadáver às pessoas. Exato, não então era tipo, conhece esta roupa ou não? Efetivamente era a Helena.
Nesse momento foi explicada a teoria do suicídio, a qual a família negou rotundamente que não era possível que a Helena se fosse suicidar, porque ela estava numa das melhores etapas da sua vida. Ou seja, era impossível. A Helena tinha 27 anos e trabalhava como bibliotecária e era licenciada em jornalismo. Diziam que era uma pessoa muito inteligente, alegre, feliz, com amigos, ainda que um pouco introvertida. Após a autópsia, a teoria do suicídio fica completamente descartada. Ou seja, logo. No auto da autópsia, falava de substâncias tóxicas como benzodiazepinas, algum ansiolítico, incluso anestésico. A quantidade encontrada no organismo da Helena era 35 vezes mais que a dose normal. Isto significa que ela estaria num sono profundo, quizás até num coma. Ok? Nossa. E que era impossibilíssimo que ela se pudesse lançar do edifício. Exato. Estava aqui, ó. Exato. Outra coisa é que a benzodiazepina já tinha passado à urina. Significa que o corpo já estava a expulsar aquilo. Sendo que o corpo da Helena foi encontrado no dia 2, deduz-se que a ingestão da benzodiazepina foi no dia 30, 2 dias antes. Exato, porque o corpo já está a mandar fora. Exato. Comprova-se que foi um homicídio, por isso. Na imprensa... Diz. Não, eu vou-te fazer uma pergunta que tu provavelmente vais-me responder daqui a bocado. Vai, continua. Ok. Na imprensa, ainda assim, está escrito que foi um suicídio, como estratégia da polícia para não alertar aos possíveis culpados. E a família da Helena está de acordo com isto e mantém o segredo. A família e os amigos faziam uma homenagem à Helena, ali na cidade, e até haviam polícias à paisana ali, por si acaso. Ok? Nunca se sabe, exato, just in case. Exato. A polícia tenta reproduzir os últimos momentos da vítima. Começam por interrogar a melhor amiga dela, que se chama Isabel, e ela comenta que a Helena relacionava-se com pouca gente ali, porque vivia há pouco tempo em Sabadell, mas que se dava bastante com a gente do Grupo Excursionista de Sabadell. A amiga Isabel refere os nomes das 5 pessoas desse grupo com quem ela se dá mais. Elas são Ana Echaguibel, Santi La Iglesia, Muntza Careta, que é a namorada de Santi, Jauma Sanllehi e Xavi Jiménez. Muntza Careta era a vizinha do terceiro segunda, que não tinha muita vontade de abrir a porta à polícia, no dia em que eles foram bater à porta. Então aqui fez-se luz à polícia, de repente. Exato. Ok. Para ajudar, o terceiro andar é o andar mesmo abaixo do terraço do edifício. É possível subir as escadas e que nenhum vizinho visse isso. Ok? No entanto, está confirmado que o corpo da Helena caiu às 4 da manhã, porque há um vizinho que se despertou com o ruído, com o som. Pois, ali um corpo a bater, tac, né? Seria possível que alguém lhe desse soníferos ou benzodiazepina no terceiro andar, subir o corpo dela dormido, né? Exato. Queimar-lhe parte da roupa e mandar o corpo para baixo. Mas tem de se provar que isto aconteceu. Isto é uma teoria da polícia. Pronto. A amiga Isabel dá mais detalhes, entretanto, à polícia. A Helena, antes de ser assassinada, tinha recebido 2 anónimos na sua porta. Sim. Um deles estava junto a uma garrafinha de horchata e uns bolos. Horchata é uma coisa que se bebe aqui, que é tipo, aquilo vem de uma fruta, sei lá, aquilo é horroroso. Sim. Que acha? Pronto, e o anónimo dizia: Helena, surpresa! Passávamos por aqui e pensámos: vamos ver como é que está a Helena. E depois põe: somos... ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Já te ligaremos um dia destes. Come tudo e desfruta. E a Helena estranhou, porque ela tinha estado todo o dia em casa e só viu isto quando ela ia sair de casa. Ok? Então... Exato, ninguém bateu à porta. Exato, ninguém bateu à porta. Mas sem dar mais importância, porque pensou, seguramente é alguém que realmente a conhecia bem, porque ela gostava muito de horchata. Já está. Tudo bem aí. 23 dias depois do primeiro anónimo, recebe outro anónimo, desta vez sem horchata, mas com uma garrafa de sumo de pêssego e uma nota escrita com 2 tipos de letra diferentes. E faz uma menção, este anónimo, à União Excursionista de Sabadell.
A Helena levou o sumo ao seu lugar de trabalho e bebeu o sumo no lanche, ou sei lá. Tranquilamente, exato. E começou a encontrar-se mal. Ok. E a Helena, que era bem inteligente mesmo, decide levar o sumo para que o analisem no laboratório. You go, girl. Adivinha... I mean, bueno. But, well, Adivinha o que é que havia no sumo? Benzodiazepina. Benzodiazepina. Sim. Agora, a polícia, sabendo disto, relaciona diretamente a autoria do crime com as pessoas integrantes da União Excursionista de Sabadell. Vão também buscar provas ao apartamento da Helena, por se havia algo ali. Não se encontrou nada que chamasse a atenção, mas a polícia encontrou sim os 2 anónimos originais que a Helena tinha guardado e decide comparar a caligrafia dos anónimos com a caligrafia das fichas de inscrição das 5 pessoas na União de Excursionismo. E bate. Ok? Ou seja, uma coisa inteligente, ou seja, tu vais pegar na ficha de inscrição com o teu nome, a morada e não sei o quê e consegues comparar a letra, ok? Exatamente. A polícia... E bate tudo certo. Calma, Beyoncé! A polícia diz, entretanto, às 5 pessoas que vão declarar para ver se eles têm coartado a Libby, né? E já aí a polícia vê que não bate certo. Cada um explica as coisas à sua maneira e nada concorda com nada, mudam versões, bababá. A principal suspeita é a Munza. Porque A do terceiro, né? Claro, a do terceiro. E é a primeira pessoa chamada a declarar, mas não vai sozinha. Vai acompanhada do Santi, o namorado dele. Que nesse momento... Diz. Não, fala. Já, Sou eu a reagir só. Ok. Que nesse momento oferece voluntariamente para responder às perguntas da polícia. A Munza declara primeiro e diz que na sexta-feira foi trabalhar como habitualmente. Era professora num colégio de Sabadell e trabalhava das 9 à 1 e das 3 às 5. Mas quando declara isto, ela duvida de si mesma e diz: uma sexta-feira destas eu tinha-me sentido mal e não fui trabalhar. Mas já não me lembro qual foi, se foi sexta-feira dia 23 ou se foi sexta-feira dia 30. Depois aclarou que foi dia 30. Mas ela só aclarou isto depois que a polícia tivesse pedido ao colégio um informe da presença dela no trabalho. Dia em que ela não foi. Sim. Ela pensou, mampilhau. Exato. Entre as declarações de Munza e Santi há muitas discrepâncias. Mas há 2 que chamam muito a atenção à polícia. A primeira, a Munza diz que de sexta para sábado eles dormiram no apartamento dela, os 2. E o Santi diz que eles dormiram no apartamento dos pais dele. Segunda, a Munza diz que na tarde da sexta-feira 30 foram ver um jogo de futebol e o Santi nem menciona tal acontecimento. O dia depois destas declarações, o Santi volta à esquadra a dizer que quer ratificar o que declarou ontem, já que porque já se lembra do que é que fez no dia 30. De repente, ele... Meu Deus! Diz que a Munza se apresentou no escritório dele naquela tarde e estavam a ver televisão e, por coincidência, anunciavam que havia um jogo de futebol essa tarde do Sabadell contra não sei quem, irrelevante, e, como as entradas eram baratas, eles foram ao jogo. Depois foram jantar à casa da Munza, mas dormiram em casa dos pais dele, porque no dia a seguir tinham de acordar muito cedo para ir a uma excursão da União de Excursionismo de Sabadell. Exato. Dado curioso, excursão à qual eles se apontaram à última hora, porque nem sequer estavam inscritos na excursão. Passam o dia pela excursão, mas eles os 2 voltam antes de que acabasse, porque a Munza não se encontra muito bem. Pinta, então, que ele se assume à declaração da Munza e ainda dá mais detalhes do que ela deu. Ou seja, mesmo a tentar ali... Yeah. A polícia desconfia ainda mais e põe a hipótese de que tivessem deixado a Helena dormida, drogada, dentro do apartamento, exato, e tinham medo que ela acordasse. A Munza e o Santi também se conheceram numa excursão da União de Excursionismo de Sabadell. A Munza era uma rapariga um pouco acomplexada, considerava-se ela mesma um patinho feio, que nunca pensou em encontrar um amor, um namorado ou ter uma família, e estava completamente apaixonada pelo Santi. Santi, pela sua parte, era tímido, inteligente, guapo e já.
Aqui a Monza não te soa um bocado a Tojo Metaleiro? Juro por tudo que eu estava a pensar no Tojo agora. Sim, a falar sim. sério. Eu estava a pensar Exato. no Tojo. Pois isso. Good one. Declaram os outros 3 membros da UES. Já não vou dizer outra vez a unidade, a UES. Também se contradizem um pouco e a polícia decide pôr os 3 na mesma sala a serem interrogados a ver o que passa. Bom, nem foi a polícia, foi o juiz. A polícia não está muito de acordo com isto, porque diz, até eles podem dizer, mas a gente foi não sei onde, e o outro diz, é verdade. Exato, pois foi, tens razão. Então a polícia acha que isto não foi uma boa estratégia. Igualmente foi perguntado a todos os interrogados, se a Helena tinha problemas com alguém, e todos apontam a Ana Etchagibel, também da UES, que elas tinham discutido durante uma discussão destas. Mas foi tipo uma discussão sem mais. Estás a perceber? Não foi nada... Foi só um pequenino tete-a-tete. Foi um bife pequenino. Pronto. Yeah. O informe preliminar da autópsia diz que há marcas nos tornozelos da Helena que podem indicar que a tivessem atado e que havia rastros de um líquido branco na zona da vagina. Mas ainda têm de esperar os resultados. E os resultados estão a tardar. Ok? A polícia, neste momento, continua a pensar que há aqui um trabalho coletivo na morte da Helena. Mas não tem provas e só consegue situar a Monza no apartamento onde creem que aconteceu tudo. Não sabem ainda se o Santi vive ali também ou não. Um informe forense diz que a Monza sozinha não podia ter carregado o corpo da Helena pelas escadas e atirado o corpo por cima do muro do terraço do prédio. A Monza pesa muito menos que a Helena e tinha problemas nas costas. Nisto, em novembro, a Monza põe-se em contato com o arrendador do seu apartamento para poder pôr o nome do Santi no contrato. E também nessa altura a Monza compra móveis de matrimónio, ou seja, uma cama de casal, 2 mesas de cabeceira e um armário onde até há um gravateiro, ou seja, para pôr as gravatas. A Monza, estavam ali a juntar... óbvio, a Monza não usa gravatas e o Santi é advogado. Exato. 1 mais 1 é 2. Exato. 2 meses depois da morte chega a peritagem da caligrafia dos anónimos, que diz que o primeiro anónimo e parte do segundo está escrito pela Monza. A segunda parte do segundo anónimo está escrita pela Ana Etchagibel, que tinha discutido com a Helena. Exato. A polícia quer deter a Monza e ao Santi, mas o juiz decide só deter a Monza. E a outra? Sim, a Ana também se detém com base nos estudos caligráficos estes. Pronto, sim. A polícia não confia demasiado nessas provas caligráficas, sendo que a polícia tinha 9 suspeitos da UES e os peritos decidiram só comprovar a caligrafia da Ana e da Monza com os anónimos. Então calma, então eles não compararam de todos? Não. Mas deviam, que estupidez. Exato. Eu acho que aqui também foi o juiz que disse... Exato, estupidez do juiz, né? Porque a polícia, pelos vistos, queria fazer isso. Exato, a polícia diz que era pouco credível esta prova. A família da Helena pediu reiteradas vezes ao juiz para que também fosse analisada a caligrafia de outras pessoas, mas o juiz sempre negou a petição. Cabrão também anda metido nisto. Anyway, após detidas, às 2 da tarde, a polícia inspecionou os apartamentos delas duas. No da Ana não encontraram nada relevante. E inspecionou o apartamento da Monza às 20 horas, sendo que ela foi presa às 2 da tarde. Temos aqui um gap de 6 horas em que o apartamento não está vigiado. Como assim? Não vão deixar uma cena do crime vigiada? Quando eles estão a fazer a inspeção, estão presentes no apartamento o Santi e a mãe dele. Well. A polícia encontrou uma caixa de fósforos e que casualidade que eram idênticos os fósforos encontrados no terraço. O problema aqui, não foi possível contrastar cientificamente que fossem os mesmos fósforos, porque os que foram encontrados no terraço não foram conservados como prova. Pois claro. A polícia ainda assim, a polícia ainda assim assegura que são as mesmas, mas se não há prova, não há culpado. Na mesinha de cabeceira da Monza encontram 2 caixas de Noctamid, uma vazia, não vazia, quase vazia, e uma cheia.
estes comprimidos foram recomendados pela mãe do Santi à Muntsa por ela não conseguir dormir pelas dores nas costas. Consegues adivinhar qual é o composto base do Noctamide? É benaninina. Benzodiazepinas, correto. Comprova-se que a quantidade que faltava numa das caixas era compatível com a quantidade encontrada no organismo da Helena Gilbanho. Ok. Agora, eu gostava de saber que estou a fazer aqui uma pausinha, porque a gente vai quando a gente tiver que ir. Eu gostava de saber que conclusão é que tu estás a sacar agora neste momento das provas que foram encontradas ali. O que é que tu achas? O que é que estás a achar? Que é a Monza? Que realmente tinha isso tudo e não sei o quê? Ou o que é que tu estás a achar? Eu acredito que o Santi tenha muito a ver com isso. Porque lá está, a nível, por exemplo, lá está, para pegar no corpo e mandar o corpo para coisa, tinha que ser uma pessoa com força. Se bem que também podia ter sido a outra. Well, sim, mas, né? Mas eles viviam juntos, não é? Agora. Exato, okay. Exato. Então, e lá está, e desculpa, mas uma coisa que tu disseste dela ser assim muito introvertida e o patinho feio e, oh meu Deus, ele vou casar, vou juntar, nunca pensei que isto acontecesse, então aquela coisa de cachorrinho, eu faço tudo o que tu quiseres porque eu não te quero perder. Olha. Então, agora sabendo o que é que tu pensas, vou-te lançar aqui outra teoria, porque não é que tu pensas, que é para tu ficares agora aí a dar voltas. Okay. Aqui entra a teoria pela parte da família da Muntsa. Espera, a mãe... Desculpa. Eles dizem que a eles lhes parece um cenário demasiado bem preparado e que parece demasiada coincidência que durante a inspeção tivessem ali o Santi e a mãe dele. E a mãe. A família da Muntsa pensa que eles podem ter plantado essas provas tão coincidentes. E na igualmente... Muntsa? Exato. E igualmente... Já me dei a minha teoria, vai. Vês? Aí está. E igualmente, se não fosse assim, tudo o que seja encontrado num apartamento onde vivem duas pessoas pode ser propriedade de qualquer dos dois. Exato. Mas claro, mas a família da Muntsa, pois, diz, isto está muito estranho, não tem sentido. Exato. A Muntsa escrevia cartas bastante enquanto estava presa sobre o que lhe passava, sobre o que ela pensava. E segundo ela, os interrogatórios da polícia que lhe faziam eram muito do tipo: se não foste tu, quem foi? Diz nomes, vais carregar tu com a culpa toda. Exato. Tipo, eu não vejo muito grave este tipo de perguntas, eu acho que é bastante racional, não? Porque tipo, tu sabes alguma coisa, fala. Ou seja, exato, é melhor para ti. Aliás, porque é assim, se eles acham realmente que ela foi coagida a fazer alguma coisa ou que não foi ela que fez e foi outra pessoa, eu como uma pessoa pronto, um polícia, o que for, não é? Eu vou-me virar para aquela pessoa e eu vou... Claro. Né? Tipo, eu vou-te salvar, tipo, eu não quero que tu sejas presa por algo que exato, tu não fizeste, exato. Portanto, ou sim, mas que não tens a culpabilidade total. Exato, pronto, exato. Um inspetor no interrogatório diz-lhe: se não foste tu, foi o Santi. E o inspetor não sabia o nível de amor e loucura que a Muntsa tinha pelo Santi e que era a primeira e única relação que ela imaginou ter na vida, E então a Muntsa escreveu uma carta depois desse interrogatório. Passo a ler a carta. No calabouço deixo os meus pertences a um agente, sem os óculos, sem cordões, nada. Entro só com o que levo posto e levo tempo ali. Penso que não jantei. Tenho fome. Penso no Santi. Seguramente está a sofrer. Tenho fome e muito frio. Basicamente meteram ela tipo na solitária. Porque ela fechou-se completamente de responder a perguntas quando lhe disseram que se não foste tu, foi o Santi. Foi o Santi, exato. Pronto. A Muntsa e o Santi tinham tido uma pequena e breve ruptura no princípio do ano 2001. Supõe-se que até essa ruptura foi originada por ela, porque dizia que ele pensava sempre no mesmo e no mesmo. Sexo. Well. Mas como ela estava tão feliz de ter alguém, né, ela queria voltar a essa relação. Exato. Ai meu Deus, Nossa Senhora. Yeah. Tanto a família como a polícia que têm... tu? Desculpa. Não, tranquilo. Tanto a família como a polícia têm a ideia de que a relação deles era uma relação de supremacia. Exato. Ele fazia o que queria dela e ela fazia o que ele dizia para não o perder. Tal qual. Exato.
A Munsa era muito de terapias naturais e não sei o quê. E... Catarina, nojo, calma. Eu só estou a apontar isto para dizer que ela não era muito de médicos e não sei o quê, mas ela começou a ir ao psicólogo por conselho do Santi. Porque uma das condições que ele põe para que eles voltem a ter a relação de sempre é que ela vai ao ela vai fazer terapia. Exato. Que ela que tem... O problema és tu. Exato. O problema era o que é dele. Exato. Né? Mas aqui, como informação, ela vai à mesma psicóloga onde ele também ia. Pois claro. Tipo, alô! Ou seja, está tudo maravilhoso. Girl! Anyway, a Munsa passa de estar detida na esquadra e passa à prisão. O Santi contrata a um dos advogados mais prestigiados de Sabadell para defendê-la e ele mesmo, Santi, faz de interlocutor entre a Munsa e o advogado. Munsa dizia à família que não se preocupassem, que estava tudo bem, que ela estava ocupada dentro da prisão, que a coisa se levava bem, enquanto ela esperava o julgamento, ou seja o que fosse. A Munsa tinha horários de visita de 30 minutos máximo e a família e os amigos queixam-se que o Santi sempre estava lá e ocupava quase todo o tempo da visita. Tinham a sensação que ele não tinha interesse que ela falasse com alguém que não fosse ele. Quando já faz 2 meses que a Munsa está na prisão, chega um segundo informe caligráfico. Desta vez feito pela polícia científica e desta vez bem feito. Não foi comparado com as fichas de inscrição da UES. A Ana e a Munsa sentaram-se à frente de um juiz e escreveram frases soltas que lhes diz o juiz, ok? E depois sim faz a comparação da caligrafia com os anónimos. Este informe diz que a Ana é a principal escritora dos anónimos e não menciona a Munsa por nenhuma parte. A Ana é enviada então à prisão e comparte cela com a Munsa. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Uma vez mais, foram feitos testes de caligrafia à Ana e à Munsa. Exato, também ninguém. Temos 3 pessoas mais aí. E a mãe do outro? E quanta gente? E o outro? E os Exato. outros todos lá do grupo? Como assim? Como é? Aí estamos. Obrigado, senhor juiz, é? Sempre, vocês estão sempre... Exato. Continua, cala-te boca. A polícia pede à família de Munsa que se reúna com ela nos julgados em privado sem o Santi. A ver se ela solta alguma coisa que a possa ajudar realmente. Exato. E ajudar o caso. Perdão. A família da Munsa também agradece isto, porque eles também querem falar com ela. A Munsa continua a defender o Santi sem duvidar nem um segundo. Ainda que a família lhe diga... Abra o olho. Há áudios disto. Há áudios dessa... A sério? Sim. A família diz... Ele não fez nada para tirar-te da prisão. Nada. Que burra que tu és. Mas ela continua a defender e não solta nada de novo pela boca. Mãe do céu. A irmã da Munsa decide investigar por ela mesma e tenta saber quem comprou os medicamentos aqueles. Vai à farmácia mais perto da casa da Munsa e os da farmácia identificam ao Santi como comprador habitual dessa medicação. A polícia, por exemplo, nunca fez esta investigação. E teve que vir uma... Exato, foi a irmã toma! dela, pronto. Girl power! A família da Munsa já estava a estar nos huevos desta merda toda e decidem buscar um advogado pela sua própria conta para defender a Munsa. O juiz, o nosso amigo juiz, diz numa reunião com este novo advogado que a Munsa parece que sabe coisas e que não está a contar nada. E por isso é que ela está presa. Ponto. Há provas contra a Munsa? Concluentes não. Mas ela está presa porque ela sabe algo, então ela tem que falar. Exato. Passo agora a ler uma carta da Munsa. Ok? Sou inocente, porque não causei a morte da Helena. Para ser homicida, tens de ser executor de uma morte. Outra vez voltar atrás e recordar. Necessito de tempo. As peças encaixam de forma equivocada e a incompreensão cresce e a verdade desvanece. O dictado da sentença cai-me em cima como uma pedra enorme. Vou com a consciência tranquila, sem remordimentos de consciência porque não há motivos para os sentir. O que eu quero fazer não é fácil, nada fácil. Sei que é um gesto muito egoísta, porque acaba a minha dor e começa a vossa.
mas acreditem em mim, é o melhor para todos. Toco o peito com a tristeza de deixar as pessoas que amam e que me amam. Penso que a dor da minha morte será mais doce que a dor de verem-me presa. Tenho medo. As pessoas na rua dirão que sou assassina. Santi, vida minha, tenho de morrer. Malta, para quem não nos está a ver, estamos os dois a chorar, sim. Isto é forte, pá. Uau! Peço desculpa, é? Estás bem, amor? Sim. Sim? Sim. Bom, Respira. sim, estou bem. Está tudo Já bem? está. E tu, estás bem? Ok. Great. A Montse suicidou-se na casa de banho da prisão no mesmo dia em que se tinha suicidado um irmão dela há uns anos. Ai, Yeah. A polícia acusa diretamente ao juiz instrutor a culpabilidade de tudo isto. Porque a polícia queria desde o momento 1 prender o Santi e o juiz não deixou. Para ajudar a coisa, quem fez a investigação toda com a parte relacionada com o Santi foi o juiz, não foi a polícia. O juiz interrogou o Santi, aos pais do Santi, etc. E nunca deixou que a polícia o metesse na prisão. o que é que o juiz tem a ver com isto? Não sei bem aqui. Quando a Montse se suicida, a investigação fica praticamente morta. Ninguém foi acusado. Todas as pessoas que eu mencionei aqui neste caso continuam vivas e livres. O caso prescreve em 2025. Mas eu gostava de dar aqui umas notícias boas que obviamente o juiz instrutor do caso mudou durante estes anos, já não é a mesma pessoa. E um juiz que pegou no caso, ele disse, comparado com 2001, agora nós temos outro tipo de provas que se podem fazer ao ADN. E então eles conseguiram verificar que havia ADN na roupa da Helena, ok? E debaixo das unhas da Helena, parece. Exato. Que também. Ok? Então foi feita uma primeira prova e eles mandaram comparar o ADN com o ADN do Xavi, porque também haviam outras provas que diziam que o Xavi podia ter sido Poderia andar ali. Atenção, este ADN é masculino, 100% masculino, não é feminino, ok? O Xavi foi descartado. Então o que é que o juiz faz? Então agora vamos pedir ao Santi provas de ADN. Exato. Ok? Azar do destino. Isto foi quando? Isto foi em fevereiro de 2023, uma coisa assim. Ok. Azares do destino, os resultados da prova chegaram tipo em dezembro de 2023 ou novembro, uma coisa assim, e a unidade científica que leva isso, eles não fizeram a prova correta, fizeram outro tipo de prova que diz sim, ADN, mas não é concluente, mas é tipo, não, tu tens que fazer esta prova, porque esta prova é o que vai dar o perfil. Estás a perceber? Olha, desculpa lá, mas há aqui qualquer coisa Sim, que não bate certo. Não bate certo, não. Porque o sistema, de alguma maneira, tem que estar metido nessa merda. Primeiro, como é que o juiz faz as coisas da maneira que fez? Eu tenho a sensação que o juiz estava aqui a proteger bastante. Tem que ser. Não sei se a família... A mãe do Santi, de certeza absoluta, que tem conhecimentos e não sei, cheira-me que a mãe do Santi está para aí metida para o meio e arranjou maneira de falar com o juiz porque andou com ele na escola quando tinham 10 anos. Ai, mas de certeza absoluta, porque se é uma família de Sabadell e o juiz é de Sabadell, provavelmente até são vizinhos, vão tomar um café juntos, meu. Sabadell é uma merdinha de cidade. Malta, quem me tiver a ouvir, façam uma série disto. Façam uma série disto, façam um filme disto, vá. Totalmente. Porque isto é... Ou seja... Passas um bocado por tudo. A gente chorou. Malta, exato, a gente chorou. Isto aconteceu, Isto aconteceu. Portanto, tipo, passas aqui pelas emoções todas. Façam um filme disto. Mesmo a sério. E o juiz, a sério, não. O Estado, o coisa, não. O governo tem que estar metido nisto de alguma maneira. Totalmente. Eu, de todas as formas, só quero mandar props para a família da Helena, porque a família da Helena é incansável com isto. A família da Helena não para. A família da Helena quer justiça
E acho muito bem. Exato. Força nisso. Força nisso. Vi entrevistas ao polícia que levava o caso e o polícia diz literalmente o que eu te vou dizer, Catarina. Eu sei quem é o culpado. Chama-se Santi. Ponto. Acabou. Mais nada. E já exato. está. E em resposta a isso sai o juiz a dizer: isto é uma acusação muito grave. Já não a me digas. querer lixar-lhe a carreira, Claro, né? não me digas. Vai para casa, meu. Vai dormir com o teu mal a sono, meu. E nada, ou seja, eles tentaram abrir o caso 2 vezes, conseguiram reabrir o caso 2 vezes. Que idade é que tem esse juiz? O juiz está muito velho já, não sei, deve ter os seus 70 e algo, uma coisa assim. Ai meu Deus, não. Vá. Não, eu não vou olhar para cima, vou olhar para baixo. Leva-o. Leva-o já. Leva esse homem de uma vez por todas. Não, mas anyway, ele já não é o responsável do caso, já deve estar reformado, certeza absoluta e tudo. Então, sim, mas o facto de estar vivo. Tu não vês séries e filmes, Pedro? Sim. O facto de ele estar vivo, ele tem a mãozinha, ele anda ali a mexer em merdas na mesma. Certeza absoluta, tem que ter alguma coisa a ver com isso. E a mãe do outro que vá também. Leva os dois. Tu aí embaixo leva os dois. Mas pronto, coisas assim passaram-se. De todas as formas, há ADN do Santi, que a polícia foi buscar, tem de voltar a fazer as provas para concluir se realmente é isto ou não. Oxalá este 2024 a gente tenha uma resolução a este caso. Sim, por favor. 23 anos depois, ok? Se há novidades... Merecem as duas. Completamente. Se há novidades, eu completamente vou trazer as novidades aqui. E sim, já por favor. Mas sim, ou seja, pelo que tu vês aqui, realmente está Santi contra todos. Porque nem a família da Helena... a família da Helena vê claramente o que é que está aqui a acontecer. A família da Munza se caga na puta madre do Santi, porque a Munza morreu, suicidou-se na prisão. Ou seja, todos contra Santi. Para o proteger. Atenção, exato. Atenção. Epá, sério. Epá, só quem vive no convento é que sabe o que lá vai dentro. Mas, malta, vamos ter 2 dedos de testa, ok? Porque assim, esta miúda matou-se, ok? Para ser bem gráfica, para ser bem explícita, exato. Esta miúda matou-se para proteger um canalha que só lhe queria lixar a vida. Exato, ela foi usada, basicamente. Já está. Mas claro, presuntamente, aqui é o que a gente está a sacar deste caso, e é o que toda a gente está a ouvir está a sacar deste caso, que é obviamente mais claro do que água. É mais claro do que água, mas não havendo as provas, pois como é que aquele cabrão consegue, contra tudo e todos, tanta gente ali à volta dele a dizer és tu, e o cabrão safa-se. Sim. É a mãezinha que anda ali atrás a fazer-lhe ninho, de certeza. Sem certeza. Dúvida. Nada. No meu caso, a Anitta cometeu um crime, sem dúvida. Mais de uma Anitta cometeu um crime. Sem dúvida. Mas quem é a Anitta? Já está. Ai, nossa, apetece-me dizer as neiras. Apetece-me chamar nomes ao Santi. Foda-se, caralho, filha da quando tu venhas aqui, a gente vai para Sabadell buscar o Santi com uma espingarda na mão e a gente acaba com isto. Tudo. Bora! Uma vez. Acabou-se, tá? Nada. Vamos olha, para Sabadell. Justiça pela Helena Gulbenkian, justiça pela Munza e o nosso coração está com essas famílias. Por todas e todos que andam aí de olhos fechados. Exato. E que sabe Deus. Porque a gente acha sempre isto só acontece aos outros. Uf. E depois quando te vês lá na situação é que tu percebes que isto não acontece só aos outros. Isto acontece a ti também. A ti também, exato. Ok? Por isso é que eu digo, malta que nos está a ouvir, abram o olho. Vamos venir. Abram o olho. Nada. Malta, isto hoje foi pesado. Foi pesado hoje. Mas foi bom. Sim, foi bom. E gostei. Também há tempo que eu já não trazia um caso sem resolver. Tinha vontade. Por acaso, estava a pensar nisso agora, há muito tempo que nem eu nem tu trazíamos um caso que ficou por resolver. Ultimamente têm sido todos... Tá. Todos ok, exato. Pronto, eu só peço, por favor, que tu cumpras a tua promessa e que assim que houver novidades sobre isto, tu trazes logo claro para que aqui. sim, diretamente. A gente fala logo sobre isto.
E é isso, porque eu quero bué que justiça seja feita. Fica-me a sentir mesmo agora, tipo... Sim, eu avisei-te, a primeira coisa que eu te disse ontem foi: não, verdade. Vais ficar frustrada com o meu caso. E já está. É verdade, malta. O Pedro assim mandou uma mensagem especificamente a dizer: prepara-te porque vais ficar fodida. E com o da semana que vem também. Estou já a avisar. Maravilha. O Pedro está aqui para nos deixar a todos piursos. É para vos dar um bocado de emoção à vida. Nada, vamos acabando. Sabemos que isto hoje foi pesado, mas a semana que vem a gente já arrebita um bocado a coisa. Exato. E nada... A gente vai pegar aqui nos bloopers e tal, pode ser que a coisa arrebite um bocadinho assim a meia. A malta ouve o episódio e chora, depois vai ao Instagram ver figuras tristes e fica, pronto, ok, passou. Eu ainda não superei que a gente leva isto tão a sério que a gente chorou num capítulo. Mas pronto, ok. Somos assim, vocês já veem, somos um... Bom, malta, somos, mas é isto. É o que há. É isto, é o que há. É o que há e a gente vai quando tiver que ir. Exato. E vão dormir por o nosso maleço. Exato, bem bem. Ai meu Deus. Nada. Bem, malta, mas então é assim, estas são as nossas aritas desta semana. Para o próximo dia destes estaremos aqui. Exatamente. Eu só queria dizer uma coisa. Felicidades às nossas amigas. Não, felicidades às nossas amigas de Viagens Obscuras, porque elas foram o podcast independente mais escutado do podcast. O podcast, pois é. Em 2023. Parabéns, meninas. Vocês super merecem isso. Super merecem. E nada, agora sim, a gente vê se quando a gente se tiver que ver, porque não sei se alguém mais vai ficar doente, se eu vou colecionar alguma outra doença, alguma coisa assim. Exatamente. E já está, e nada, voltamos quando tivermos que voltar. Exato. Ficamos pelos clichês. Besito, até gente guapa. Semana. Tchau. Mua. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio